Responsabilidade social. Foi com esta atitude que o Ministério Público Estadual se reuniu com outras 5 instituições parceiras para doar 200 kits livros para casas de acolhimento de crianças de Campo Grande. Bom, o objetivo do projeto esse ano, que esse projeto é uma edição de anos anteriores, em que era feita assim, apenas uma confraternização nas casas de acolhimento. Esse ano nós pensamos numa proposta assim, inovadora, no sentido de comemorar não só o Dia das Crianças, que foi em outubro, mas também o Dia Nacional do Livro, que também é comemorado em outubro. A partir daí, o Ministério Público, através de parceria com empresas e com outros setores públicos, buscou contribuições para comprar livros e criar nos abrigos o Cantinho da Leitura, de forma a estimular as crianças e os adolescentes acolhidos a desenvolverem o hábito de leitura, a imaginação, a criatividade, que isso contribui muito para a formação pessoal de cada um deles. Foram beneficiadas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de 18 abrigos da cidade. Eu acho que é de suma importância porque a leitura, principalmente na idade aqui, que a casa 1 e a casa 2 é criança, de 0 a 12, de estimular, porque eles não tiveram essa oportunidade, Geralmente hoje a cultura a gente vê principalmente brasileira, a leitura é algo, vejo até pelas outras crianças, um pouco desenvolvido. Então criar o hábito desde pequeno, principalmente aqui, Eu creio que assim, através das figuras, através das imagens que eu estava vendo os livros, eles são bem assim coloridos, Então estimula muito a criança a querer ler, E fazer com que ela venha até, isso ajuda muito na escrita, muito na escola, porque hoje essas crianças que estão aqui têm um déficit de aprendizado muito grande. Então, geralmente, quando eu vou nas escolas, nas reuniões, os professores sempre reclamam da leitura. Eles não conseguem ler, eles não conseguem assimilar, até pela questão emocional dos traumas, Então, acho que é de suma importância, nesse momento, a gente está passando isso para as crianças. Participaram da iniciativa Banco do Brasil, Sicredi Jurídica, Senai, Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público e a Livraria Le Parole. As crianças desfrutaram também de um lanche. Síndrome de alienação parental. Esse é o tema de hoje do MPE na TV. Nossa convidada de estúdio é a doutora Paula da Silva Santos Volpe. Ela é responsável pela Promotoria da Infância e da Juventude. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Doutora, nós vamos falar de um assunto que é muito atual e que é uma lei muito nova, que ela foi sancionada agora, em agosto de 2010, Qual a importância dessa lei, doutora? A problemática, Valéria, ela já é bastante antiga. Nós já temos situações de alienação parental ocorrendo há muitos anos, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Em 1985 foi diagnosticado por um psiquiatra americano a primeira vez a situação dessa alienação parental. Infelizmente, levou-se tanto tempo para ter uma lei no Brasil regulando a questão. De qualquer forma, é também uma forma positiva da gente enfrentar o tema, porque agora há mecanismos efetivos para se tratar dessa situação. E fica tudo muito mais fácil, para os pais e também para os promotores, para poderem trabalhar, Doutora, a gente já vem explicando o que é essa síndrome. Explica um pouquinho melhor para a gente o que é. O ato de alienação parental, ele consiste na situação através do qual um genitor, ou então um avô, quem tem a guarda da criança ou do adolescente, ele interfira psicologicamente para que aquele outro genitor que está longe da criança e que não tem a guarda, fique afastado, que ele seja repudiado. Então, faz com que a convivência familiar entre o genitor que não tem a guarda da criança fique prejudicada. Diante disso, havendo esses atos de alienação, acaba acontecendo, em consequência, a síndrome da alienação, que são as consequências psicológicas e emocionais que a criança e o adolescente vão sofrer em virtude disso. Na verdade, quem sofre muito mais é a criança, Porque é uma forma do cônjuge tentar atrapalhar a vida do outro de certa forma, doutora? Exato. A legislação, ela vem, e é isso importante frisar, para proteger a criança e o adolescente que tem direito constitucional à convivência familiar. Se pretende, então, proteger a criança para que ela tenha o contato com o pai e com a mãe, porque não adianta acreditar que um pai vai suprir a necessidade dos outros. É claro, se for uma situação de viuvez e que não tiver como a criança ter o pai e a mãe, aí tudo bem. Mas havendo um pai e uma mãe que querem estar presentes, é importante que os dois possam conviver com essa criança e colaborar com o futuro dela. E aí existe um trabalho psicológico envolvendo esses pais e essa criança, doutora? Quando
quando se detecta num processo, incidentalmente, ou então através de ação autônoma mesmo, em que o genitor está praticando o ato de alienação parental, o juiz pode determinar a realização de perícias psicológicas ou biopsicossociais para que profissionais tecnicamente qualificados para isso verifiquem de fato a gravidade da questão e aí ele consigna no processo que isso está acontecendo e a partir daí são tomadas as medidas necessárias. E esses psicólogos, a promotoria pode ajudar a ter, a promotoria tem esses psicólogos para ajudar essas pessoas? Então, no interior não são todas as promotorias que têm, mas em Campo Grande, em Dourados, nas promotorias maiores, nós já temos na Promotoria de Justiça um corpo técnico preparado para isso, com psicólogos e assistentes sociais. Além disso, o judiciário também conta com psicólogos e assistentes sociais. A parte, ela pode ficar tranquila que se ela procurar o Ministério Público e o judiciário, ela vai ser assistida e amparada. Mesmo no caso da promotoria da senhora, por exemplo, que está no interior do estado? Mesmo no caso do interior, porque ainda como eu lhe expliquei que as promotorias menores não têm o psicólogo, tem no judiciário um profissional capacitado para isso e que por determinação do juízo ele vai fazer esse acompanhamento. Bom, nós fomos às ruas para as pessoas perguntarem, tirarem as suas dúvidas aí a respeito dessa síndrome. Vamos ver? Conheço uma pessoa que mudou de casa e não deu endereço para o pai da criança. Isso é alienação parental? O ato de alienação parental, ele não é considerado crime, mas ele é previsto em uma lei específica e há sanções para quem o pratica. Esse ato específico de mudar de endereço sem comunicar para o genitor que fica o endereço novo é um ato de alienação parental que é punido na nossa legislação com diversas sanções, depende da gravidade. Essa é uma sanção que tem que ser bastante grave. Então ele pode ser multado, ele pode ter a autoridade parental dele suspensa, a guarda que é desse genitor, ela pode passar a ser uma guarda compartilhada ou então pode inclusive ser transformada e inverter a guarda desse genitor para outro genitor. Aí vai depender da perícia e do que o psicólogo constatar no processo. Em que caso que a gente pode fazer uma denúncia no Ministério Público? Esse é um caso que se pode denunciar, doutora? Sim, esse caso pode ser denunciado porque é bastante grave. Porque às vezes um vizinho está vendo, né? Pode fazer essa denúncia. De qualquer forma, ainda que seja uma parte estranha, o ideal é que o pai que foi alienado procure a justiça, o pai ou a mãe. Geralmente a gente fala em pai porque a regra é que as mães tenham a guarda, cerca de 90% dos casos são as mães que têm a guarda dos filhos. Então, o pai que se sentiu prejudicado, ele tem que correr atrás dos direitos dos seus filhos, porque se vai um terceiro estranho a essa causa procurar, o que pode acontecer? O juiz não vai saber do real interesse daquele pai em ter o contato com seu filho. O que precisa é que ele demonstre ao juízo, ele procure o Ministério Público, procure a Defensoria, um advogado e diga: eu estou perdendo contato com os meus filhos, a minha mulher ou os avós da criança ou qualquer outra pessoa está me afastando dos meus filhos. Aí sim, ele demonstrando o interesse dele, a justiça pode colaborar. Doutora, esse é um assunto tão polêmico, tão atual, que até os sites de relacionamento estão falando sobre esse assunto. Eu fiz uma pesquisa, fui até o Orkut, que tem algumas comunidades falando exatamente sobre esse assunto. E eu peguei um exemplo lá. Ela diz o seguinte: ela é mãe, briga muito com o ex-marido na justiça pelo filho, ele afirma que ela faz falsas denúncias a respeito dela, falando que ela bebe, que ela usa droga e coisas assim. Esse também é um caso de síndrome de alienação parental? Se a pessoa estiver imputando atos caluniosos, dizendo que a outra praticou crimes que ela não tenha praticado, aí sim, denegrir a imagem do outro genitor é um ato de alienação parental. O que o juiz verifica nessa situação, a pedido sempre ouvido o Ministério Público e ouvido a perícia médica? Se de fato houve a calúnia, se a pessoa bebia mesmo, se ela maltratava mesmo, porque é muito comum na alienação parental um genitor imputar ao outro coisas graves, como por exemplo abuso sexual, abuso físico, e às vezes a criança ainda é tão pequena que ela não consegue negar que aquilo tenha acontecido, mas com acompanhamento correto, acompanhamento psicológico, por profissional tecnicamente qualificado, a verdade vem à tona. Então o que se precisa sempre? Isso surgiu, procurar a justiça, o Ministério Público ir atrás para esclarecer os fatos. Doutora, no caso de uma denúncia ao Ministério Público, esses filhos, se eles tiverem uma idade aí que já tem um certo discernimento, eles podem ser ouvidos pelo Ministério Público? Podem, é fundamental, dependendo da idade do adolescente, que ele seja ouvido acerca dos fatos. Se for muito novinho, muito criança, aí o melhor é que seja por uma psicóloga, porque ela tem técnicas para coletar a verdade dos fatos. De qualquer forma, dependendo da idade, é sempre importante trazer para a audiência o menor para que ele relate a sua versão. Ok. Bom, a conversa tá boa, mas eu vou ter que interromper rapidinho para um intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre a síndrome da alienação parental. Até já!